Temos que superar a mentirosa no ato de enganar, ludibriando-a de forma a induzi-la a crer que nos está enganando. Apenas quando aceitamos as mentiras e somos mais caras de pau do que a pessoa que tenta nos enganar é que descobrimos a verdade por trás de suas intenções. Infelizmente, como diz Schopenhauer, a mentira se tornou uma lei neste mundo. Portanto, para descobrir uma mentira, basta aceitá-la ao invés de enfurecer-se. O ato de mentir e enganar é um jogo psicológico. O mais hábil vence. A habilidade consiste em conduzir as crenças do outro. No caso das espertinhas, aquele que quer descobrir a verdade incentiva, estimula e induz a outra parte a mentir justamente a respeito do que já é conhecido, levando o ato enganador até um ponto em que as afirmações falsas se tornem ridículas por sua obviedade. Obviamente, se a pessoa estiver sendo sincera do início ao fim, o que é difícil, você deve retribuir tal nobreza de caráter à altura. Esta tática para desarticular mentiras por meio da aceitação das mesmas servem para ambos os sexos e podem também ser utilizadas por esposas que queiram desmascarar maridos mentirosos. Estou tratando das mulheres que mentem apenas por uma questão de foco, já que o livro é sobre o sofrimento amoroso do homem. A mentira não é algo louvável, porém não vejo melhor forma de desmascarar pacificamente pessoas mentirosas do que levá-las a mentir mais. Ainda assim, porém, estaremos do lado da verdade. As verdades que omitirmos nesta manobra contra-manipulatória serão reveladas à pessoa mentirosa quando ela se descobrir apanhada na mentira. De modo que, em última instância, não caímos tão baixo no abismo vil da mentira ao buscarmos a revelação das falsidades. Uma característica comum às mentiras e que muitas vezes permite sua rápida detecção é a tendência em evitar determinado assunto e sua resistência em abordá-lo, dar explicações etc. Se você mencionar determinado fato, local ou pessoa e a espertinha rapidamente tentar desconversar ou mudar de assunto, isso indica que há alguma coisa errada relacionada com o mesmo e que algo está sendo escondido. A insistência em evitar um ponto é forte indício de que uma mentira está em curso ou prestes a ser emitida. A dissimulação feminina é e sempre foi o grande problema para o homem por não permitir saber com quem se está lidando, o que se deve esperar, que expectativas nutrir etc. pelo caminho que é aqui apontado. Entretanto, pode-se vencê-la se tivermos a calma necessária. Devo acrescentar que homens descontrolados acabam dando motivos para serem enganados. Felizmente, as espertinhas são mais especializadas em atenuar as desconfianças do que em sustentar as mentiras. 15. A busca pela continuidade as leva à insinuação. Somente quando pressentem que o interesse masculino está quase desaparecendo é que certas mulheres se insinuam sobre os homens. A insinuação, principalmente a insinuação explicitamente sexual, é o último e mais desesperado recurso a que recorrem quando não vislumbram outra alternativa. Como elas não gostam muito de sexo, somente em último caso recorrem a ele. O que as motiva a se insinuarem é o desejo de continuidade do interesse masculino, o qual é extremamente forte e cuja satisfação interfere diretamente na autoestima feminina. O desejo da continuidade parece ser o desejo feminino mais forte e o fator que as leva a se oferecem àqueles que as rejeitam, desprezam ou simplesmente não as notam. Qualquer homem que já tenha se relacionado alguma vez em sua vida com uma mulher que não lhe desperta atração alguma saberá disso. Ao invés de castigar aquele que a despreza com o mesmo desprezo, como seria lógico, sensato e correto, a mulher quase repele-da insistentemente o persegue, tenta dobrá-lo e fazê-lo inverter a forma como a trata, tentando desesperadamente ser amada. O mais interessante é que, se realmente consegue a inversão, passa a evitá-lo de forma dosada e calculada, pois sua meta de ser objeto de interesse foi alcançada e, para que este interesse seja contínuo, ela agora necessita excitar-lhe os desejos sem satisfazê-los, mas sempre preservando-lhe as esperanças. A espertinha joga com a esperança do homem e sua meta não é amá-lo mas ser amada. Uma mesma mulher que perseguir um homem que a repeliu por despertar-lhe aversão, muito provavelmente repelirá outro que a perseguir por despertar-lhe paixão, interesse e desejo. O que definirá a perseguição ou a fuga será a satisfação ou não do violento desejo feminino de preservar a continuidade do interesse masculino. Ela somente deseja mantê-lo preso, desejando-a, e mais nada. O desejo da continuidade é o desejo de exercer o poder sobre a alma do homem por meio de suas necessidades sexuais e afetivas, as quais devem ser incendiadas ao máximo e nunca satisfeitas. É este desejo de continuidade que o sedutor ativa para que as mulheres o persigam. As mulheres parecem ser altamente vulneráveis à rejeição masculina, assim como nós somos vulneráveis a decotes, minissaias e à conduta feminina voluptuosa. A vulnerabilidade feminina principal é o desejo de continuidade do interesse masculino. Obviamente, há outras vulnerabilidades fortes, tais como os desejos de proteção contra aquilo que temem, de ter dinheiro, de humilhar as rivais, de vingar-se dos rejeitantes e de satisfazer a curiosidade, mas o desejo de continuidade parece ser a vulnerabilidade dominante, a qual as demais se somam. A inveja das rivais é o que as mobiliza a conquistarem um homem que estiver acompanhado por uma mulher linda. A curiosidade as mobiliza a tentarem atrair um homem misterioso. O desejo de poder as leva a se insinuarem para os mais ricos.
O medo as leva a procurar os protetores e liderantes. Mas todos esses casos são perpassados pelo desejo da continuidade. As várias vulnerabilidades femininas se reforçam mutuamente, desenhando um panorama das fraquezas emocionais por onde as mulheres podem ser tomadas por homens vários e inúteis, mal intencionados, mas também por onde poderiam ser arrebatadas por homens bons, se estes prestassem mais atenção no que estamos apontando. Normalmente, a mulher pressupõe, inconscientemente, que sempre há algum desejo masculino, ainda que tênue, direcionado para ela. Acredita, sem dar-se conta, que o desconhecido que está passando do outro lado da rua não recusaria uma oferta sexual caso fosse feita. Ela se acredita desejada. Imagina que, caso se oferecesse sexualmente, sua oferta seria prontamente aceita pelo estranho. Algumas chegam até mesmo a acreditar que todo homem é um violador em potencial e, portanto, alguém que as deseja. Esta crença inconsciente lhes dá estabilidade emocional. É uma crença na continuidade do interesse masculino e uma necessidade do psiquismo feminino. Quando a crença inconsciente na continuidade é abalada, um mal-estar emocional impele a mulher a restabelecê-la, mobilizando-se em direção ao homem que a abalou. Por que elas desejam tanto a continuidade? Simplesmente porque a continuidade lhes dá garantias presentes e futuras em favor daquilo que elas desejam e contra aquilo que elas temem ou detestam. A mulher vê o homem de um ponto de vista pragmático e funcional. Sua frieza, no que diz respeito a ser solidária com o sofrimento emocional masculino, não implica em indiferença em relação aos benefícios e garantias que este mesmo sofrimento proporciona e, para dizer a verdade, quanto mais sofrermos por amor, tanto mais garantias de continuidade estaremos lhe dando. O nosso tormento amoroso e frustração sexual demonstram que estamos presos, acorrentados pela paixão e em contínuo interesse por aquela que nos acorrentou. 16. Uma forma de reverter a continuidade a um procedimento muito eficiente para prender a nós uma mulher que queira nos submeter pela paixão, seja ela uma namorada ou uma esposa. Consiste em praticarmos periodicamente sexo intenso e selvagem, sem sombra alguma de sentimentalismo passional, aliado a uma postura liderante protetora e a ausências mais ou menos prolongadas, sem a menor sombra de assédio. Com este procedimento, podemos inverter a continuidade do interesse, tornando a mulher continuamente interessada em nós, não era isso o mesmo que ela queria para nós, e devolvendo-lhe o feitiço que tentou nos lançar. Entretanto, não recomendo que o utilizem com várias mulheres simultaneamente e nem tampouco com mulheres casadas. Lembre-se que o marido é um homem como você, que sofre dores emocionais, e que, além disso, o casal pode possuir filhos que terão o seu lar destruído. Além disso, a poligamia parece ser uma cadeia em que o homem vai se tornando escravo de um número cada vez maior de mulheres, buscando a satisfação sem nunca encontrá-la. Neste círculo vicioso, o polígamo vai roubando mulheres que deveriam estar destinadas a outros homens. Também não recomendo que apliquem este procedimento se a mulher estiver colaborando e se mostrando compreensiva e solidária com suas necessidades emocionais. Este procedimento deve ser destinado somente a desarticular as artimanhas das trapaceiras. Considerando que, no caso em que estamos pressupondo, as intenções de escravizar-nos pela paixão existem desde o início, parece-me lícito devolver a desonestidade, oferecendo-nos como escravos apaixonados ao mesmo tempo em que nos recusamos terminantemente a sê-lo, frustrando os planos da espertinha. Conclusões. Após a leitura deste volume, espero que o leitor tenha percebido que nós, o autor deste livro e os autores em quem ele se inspirou desde o primeiro volume, propomos a resistência pacífica e a tranquilidade interior como estratégias para desarticular a perfídia feminina. Propomos um boicote aos joguinhos, manipulações, artimanhas e ardis. Este boicote somente pode ser levado a cabo por meio da não ação, a qual exigirá de nós a capacidade de aceitar tudo e devolver as consequências de forma justa. A estratégia que propomos é a mesma de Gandhi: boicotar pelo silêncio e pela recusa. Como o leitor atento já deve ter percebido, não argumentamos em favor de sentimentos negativos e nem de sentimentalismos misóginos de nenhuma espécie. Argumentamos contra a paixão e em favor do questionamento e do ceticismo em relação ao mito da mulher indefesa, frágil, inferior e inofensiva. Aqueles que concluírem que somos favoráveis aos sentimentos negativos, terão distorcido a obra. Ser desapaixonado não é ser egoísta, arrogante, manipulador, vingativo, iracundo e nem furioso. Os sentimentos negativos também são paixões. Quando uma hipótese ou uma ideia polêmica provoca incômodo, ela deve ser refutada corretamente, mediante a demonstração das falhas em que se baseia, de suas incoerências lógicas internas e de seu baixo poder explicativo, ao invés de ser simplesmente depreciada. Há uma diferença entre refutar um conjunto de ideias e depreciá-lo. A mera depreciação é algo subjetivo e vago. Nossas conclusões não extrapolam o âmbito dos relacionamentos amorosos, como muitos julgaram equivocadamente. Tudo que aqui foi dito aplica-se exclusivamente ao campo do amor e a nenhum outro. Espero ter deixado claro que as propostas são válidas apenas para relações estáveis e, portanto, se destinam somente às pessoas adultas.
O leitor deverá concluir ainda que, ao tratarmos da perfídia feminina, tratamos apenas de um aspecto da perfídia humana total, a qual é muito mais ampla e assume formas qualitativamente distintas no homem e na mulher. Como foi apontado no livro, o homem também possui sua sombra. Existem mulheres que não se deixam dominar pelo que chamam de seu lado obscuro, expressando verdadeiramente a face do sagrado feminino. Não aprofundamos esses dois aspectos por uma simples questão de foco, mas nada impede que o façamos no futuro. Assim, generalizar seria absurdo, uma vez que jamais poderíamos conhecer todas as pessoas da Terra. Que se entenda que quando usamos as expressões tais mulheres, essas mulheres, as mulheres, espertinhas, manipuladoras etc. estamos nos referindo exclusivamente às mulheres insinceras que trapaceiam no amor e não às outras. Nada direi respeito do percentual de incidência do perfil aqui delineado nas populações dos diversos países, deixando esta indagação para o leitor.